Gugu Liberato. Um momento muito triste para a televisão brasileira. Claro que a gente perde uma das marcas da televisão brasileira, uma das caras da televisão brasileira, o Gugu Liberato. Os fãs perdem um cara que eles adoravam, né? O Brasil perde um grande apresentador, mas principalmente a família perde um pai, um irmão, um filho, enfim. É um momento muito triste da televisão brasileira. Bom, falando em caras da televisão brasileira, eu vou falar com a minha querida amiga Sônia Abrão, amiga de há muito tempo, de horas difíceis, horas boas. Enfim, a Sônia está aí e a Sônia foi amiga do Gugu, trabalhou com o Gugu durante um bom tempo e pode falar desse momento triste para a televisão do Brasil. Oi, Sônia, boa tarde, é um prazer muito grande falar com você. Oi, Datena. Obrigada, viu? Também sempre gosto muito de falar com você. Pena que o nosso assunto hoje seja tão triste, né? Ô, Sônia, eu estava pensando, refletindo, acho que todos nós paramos para pensar, principalmente quando a gente fica diante de uma morte, não é? E principalmente quando a gente fica diante de uma morte inesperada. Acontece de uma forma completamente inusitada, um acidente doméstico, de repente um cara que era um grande nome da televisão brasileira, um ótimo pai, pelas informações que a gente tem, né? Um ótimo filho, pelas informações que a gente tem, um cara muito legal e um brilhante apresentador, sempre esteve entre os principais apresentadores da televisão brasileira. E, de repente, um passe de mágica, em um átimo de segundo, se perde uma vida. E todo mundo começa a refletir, poxa vida, temos que viver mais e daí por diante, mas isso vale a todo momento. Cada dia que você vive é um minuto a mais que você morre, que você chega perto da morte, ou de uma maneira ou de outra, ou por doença, ou por esses acidentes. Mas quando é acidente, uma pessoa jovem, com 60 anos de idade, né? Eu já estou com 62, sou 2 anos mais velho que o Gugu, isso deixa a gente mais chocado ainda, porque o cara é arrancado da vida de uma maneira abrupta, não, Sônia? É verdade, Datena. Nossa, por exemplo, eu ainda não assimilei, sinceramente falando isso para você, me custa acreditar que isso de verdade tenha acontecido. A gente já sabia que havia possibilidade da morte cerebral, aquela coisa toda, mas sabe quando você quer acreditar em milagre? Eu fiquei 2 dias assim, porque falava, meu Deus, com tantos recursos, não é? Tudo que existe à disposição no hospital de ponta em que ele estava, e se vier uma pane temporária no cérebro, quem sabe daqui a pouco volta a dar um sinal e a história vira outra história, mas infelizmente isso não aconteceu. E você estava falando dessa história de reflexão sobre a vida, é uma coisa que o Gugu já vinha fazendo há algum tempo, tanto que a compra dessa casa nova, né, faz 4 meses apenas que ele tinha comprado a casa, já era muito fruto desse tipo de coisa, de querer ficar mais com a família, de ter uma vida mais suave em termos de agenda e de compromissos. Ele que estava já passando mais tempo fora do Brasil, né, do que aqui, ainda mais que os realities são formatos que permitem as temporadas, então ele fazia parte dele e ia ficar com a família, organizava viagens com a família toda. Quando no período de escola dos filhos, ele viajava sozinho ou com amigos, ele queria curtir a vida. E se serve de consolo, uma coisa que eu posso dizer é que ele foi embora num momento de muita harmonia, de muita felicidade, de muito entusiasmo, porque ele estava amando a casa, ele veio muito feliz da viagem para Singapura, pela China, sabe? É uma coisa, como se disse, ser sacado da vida, porque ele tinha muitos projetos para 2020, inclusive um novo formato de programa que a gente tinha inclusive comentado, ele tinha me falado, sem dar maiores detalhes, mas ele já se mostrava entusiasmado. Quer dizer, é brutal. Para mim é uma coisa muito brutal emocionalmente. Eu acho que para todos nós, porque nós estamos vivendo um luto nacional, né? Minha querida Sônia, o que é que a televisão perde com a ausência do Gugu Liberato, no seu ponto de vista como profissional? Olha, Datena, eu acho que perde um profissional verdadeiro, não é? Porque ele não interpretava um comunicador, ele era um comunicador. Tem muita gente que faz gênero, que faz pose. Ele não, ele nasceu para ser um comunicador popular, sem estrelismo, criativo, aberto para os novos talentos, sempre participando ativamente do programa que ele idealizava e que ele colocava em prática, sem ligar para qualquer tipo de crítica
política, de mídia, ele acreditava nas ideias dele e ele ia em frente. E com uma marca que era sempre a alegria, não era aquela coisa eufórica, mas ele era uma pessoa muito alegre, muito aberta para todo mundo, muito humilde. Eu acho que esse carinho que a gente vê, essa unanimidade de todo mundo falar o Gugu era um cara legal, é porque isso é de verdade, sabe? Isso é uma coisa autêntica, isso era uma marca dele como ser humano, não era só como profissional. E a outra palavra sempre foi também solidário, e a generosidade dele eu acho que fica mais do que explícita num momento como esse, em que o último pedido dele, olha, um pedido de vida dele que a gente até já sabia quando convivia com ele e conversava, era doação de órgãos. Então, até isso ele deixa, não é? Mesmo com a partida dele, dando mais vida para tanta gente. Essa doação de órgãos pega de surpresa muita gente, mas é uma carência que o Brasil tem. E quando uma pessoa do tamanho do Gugu, né, com a imagem que ele tem, faz uma doação de órgãos, expõe uma coisa tão difícil para nós brasileiros, porque a partir do momento, eu tenho minha crença religiosa, não é? A partir do momento que a pessoa morre, se solidariza aquilo, se solidifica aquilo que eu sempre pensei, o corpo não vale nada, isso aqui não vale nada, isso aqui é um invólucro, Concordo, a alma vai concordo. embora. Você vai deixar os órgãos apodrecerem debaixo da terra para quê? Qual o objetivo disso? Então, a doação de órgãos, ela é uma carência que nós temos no Brasil. Várias vidas dependem de uma morte física, porque eu acredito na vida eterna, sempre acreditei, entendeu? Então, a alma do Gugu já foi. Essa doação de órgãos, e principalmente de um cara como ele, é significativa para essa campanha de doar órgãos. Quem puder doar órgãos, que doe órgãos. Eu, por exemplo, não consto como doador, porque eu já fiz cirurgias, já tive problemas graves e não resta nada inteiro para doar. Mas doe órgãos porque é uma carência que nós temos no Brasil. A Sônia sempre foi uma grande apresentadora, mas sempre uma grande repórter também. Quando você entrevistou o Gugu, ele disse a você que ele tinha vontade de fazer alguma coisa que ele não fez, ô Sônia? Olha, ele gostava muito de cinema, ele fez muito cinema, mais para o público infanto-juvenil, principalmente com o Renato Aragão, com Xuxa, ele fez filmes assim. Mas uma coisa que ele gostaria de fazer era cinema de verdade, o cinema arte, inclusive, uma coisa que fosse popular, mas com uma qualidade mais abrangente, para um público, né, adulto e maduro. Então, isso era um dos projetos que ele tinha em mente, mas não sei nem se ele chegou a botar no papel, a viabilizar isso como empreendimento, mas era um desejo dele. Ele era apaixonado por cinema. Como repórter, muita gente quer saber que idade tem os filhos do Gugu hoje. São 3 filhos, né? São 3 filhos. O João Augusto, que é o mais velho, fez 18 anos, e as gêmeas, que estão com 15 para 16 anos, a Sofia e a Marina. É realmente muito triste. Sobre o acidente, você, durante a semana que cobriu esse acidente no seu programa, você levantou especificamente o quê? É um problema menor hoje, porque, infelizmente, o motivo fica relegado a um segundo plano, porque ele morreu. O mais importante era que ele sobrevivesse. Ontem, quando eu fiz a última colocação com a Eleonora Pascoal, ela disse, olha, daqui a pouco, 8h30, 9 horas da noite, vai ser divulgado o boletim especial. A Eleonora, já anteontem, dava a entender que a situação era muito grave, porque ela começou a chorar no ar, uma repórter experiente pra caramba, capaz, inteligente, uma das melhores repórteres do Brasil. Quando ela chorou, me deu vontade de chorar também, porque eu sabia que a situação era triste. Mas você sabe que eu falei exatamente o que você falou. Até agora, eu não acredito que o Gugu morreu. E ontem eu disse, poxa, vamos pensar positivo, quem sabe haja uma possibilidade de reversão. A Eleonora se manteve impassível, porque já tinha informações que o estado era muito grave. Mas sobre o motivo do acidente, o que ele estava fazendo, o Gugu, na casa dele? O que você levantou com o repórter ou com os seus repórteres, Sônia? Sim, olha, Datena, eu acho que o motivo agora, né, como você está dizendo... Fica em segundo plano.
Parece segundo plano, mas não é por conta do desencontro que foi de informações. Muita gente até agora não sabe o que realmente aconteceu naquele momento. Por isso eu acho sua pergunta muito oportuna, porque na verdade tinha duas versões de início, né? Sempre o tombo, sempre o acidente doméstico, mas a primeira versão é que seria por conta dele estar enfeitando a casa para o Natal, pendurando as luzinhas no teto e ter caído lá de cima e batido com a cabeça na quina de um móvel, caído de 4 metros de altura. E depois, com o desenrolar dos acontecimentos, se soube, agora já é oficial, que realmente não tinha a ver com os enfeites de Natal, mas sim com o ar-condicionado, que era a segunda versão que começou a rolar na própria quinta-feira. E foi exatamente isso, né? Ele foi até o sótão da casa, que na verdade ficava sobre a cozinha, para trocar o filtro do ar-condicionado. Agora, essa casa americana dele e outras desse gênero, elas têm um tipo de sótão que é mais decorativo do que de utilidade mesmo. Drywall. Ele embute ligações domésticas, aquela coisa toda, e ele é um espaço para você botar quinquilharias leves. Não é para você ficar andando lá, ele não suporta movimento muito brusco ou muito peso. Pelo menos essa é a explicação que uma brasileira que cuida de turistas nos Estados Unidos deu ao nosso programa. Ele é uma fina camada de gesso coberta por um tapetinho, vamos dizer assim, de fibra de vidro e uma placa dessas divisórias de escritório. Os americanos sabem disso, mas o Gugu não sabia, provavelmente, porque ele deve ter andado lá o suficiente para trocar o filtro daquilo, e teve uma hora que o piso cedeu. Entendeu? E aí ele mergulhou e teria mergulhado praticamente de cabeça. Hoje, a outra versão que se fala é que ele não bateu com a cabeça na quina do móvel, mas ele bateu com a cabeça nos degraus de ferro da cozinha. Isso teria sido dito pelo próprio médico brasileiro que foi para lá, né, dar uma última palavra sobre a situação dele, na verdade. Então, eu acho que muitos detalhes ainda vão ser revelados até que essa história tenha o ponto final, que vai ser o sepultamento dele aqui em São Paulo, provavelmente na quarta ou na quinta-feira, no cemitério que não é o do Morumbi, é o cemitério Getsemane, aqui em São Paulo, onde a família tem um jazigo e onde o pai dele foi sepultado. Minha querida Sônia Abrão, dê um abraço grande lá no Amilcar, no Marcelo, no meu querido Franz. Que você tenha uma ótima tarde dentro do possível. Eu sei que você gostava muito do Gugu e que continue brilhando aí na televisão brasileira. A gente perde um grande apresentador, você perde um amigo com certeza, e o Brasil fica órfão de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Obrigado, viu, Sônia? Obrigada, querido. Obrigada pelo carinho e pela amizade também. Gosto muito de você. Sei do seu sofrimento. Um beijo. Olha, a Sônia Abrão sempre foi uma profissional muito boa e muito respeitada, não é? E ela demonstrou o seu